O que é o Google Analytics? Como ele funciona? Qual a importância do Google Analytics na sua estratégia de marketing digital? Eu me chamo Thiago Fraga e sou especialista em tráfego pago. O Google Analytics ele é uma ferramenta de Web Analytics que o Google disponibiliza gratuitamente, que vai permitir você entender o comportamento do usuário dentro do seu site, seja ele um e-commerce, um site institucional ou um blog. Hoje eu vou ensinar para você na prática alguns conceitos e como ele funciona, mas antes não se esquece de deixar aquele joinha e se inscrever no canal, beleza? Vamos lá! Então vamos aqui para a tela do Analytics, sem enrolação. Para você acessar, você precisa entrar em analytics.google.com, criar uma conta com a sua conta Gmail e inserir a tag do Analytics dentro do seu site, beleza? A partir do momento que você inserir a tag do Analytics dentro do seu site, ele vai começar a captar dados dos usuários dentro do seu site e você vai começar a ter dados para entender o comportamento desse usuário dentro do seu site. Então beleza. Então aqui na página inicial, a gente já tem dados em tempo real, né? Usuários ativos agora, então mostra que eu tenho 20 pessoas, 20 usuários ativos nesse momento dentro do meu site. Ele me passa algumas informações no que é possível filtrar o período, né? Nos últimos 28 dias, nos últimos 7 dias, nos últimos 90 dias. Então vamos dar uma olhada aqui nos últimos 28 dias. Então nos últimos 28 dias, eu tive aqui 45 mil usuários, tive uma receita de 101 mil e tive uma taxa de conversão de 2% e tive aí 57 mil sessões. Vou falar para vocês sobre alguns conceitos para que você que está chegando agora no Analytics tenha aí o primeiro contato com a ferramenta e saiba o que você deve olhar e o que quer dizer cada uma dessas configurações que temos aqui. Então, vindo aqui em público-alvo, visão geral, aqui a gente tem uma visão geral do nosso público-alvo. Então, passando algumas informações aqui rapidamente, nós temos a parte de usuários, então aqui mostra de forma gráfica como que foi esses usuários por dia num determinado período. Então, eu estou aqui em janeiro, hoje é dia 20 de janeiro, eu vou pegar aqui do dia 1 até o dia 20 de janeiro e vou analisar esses dados para ver como que foi o desempenho de usuários dentro do meu site. Aqui mostra o meu desempenho de usuários dentro do site ao longo do mês de janeiro. Então, entrando aqui, que eu acho importante mostrar para vocês hoje, que são algumas métricas sobre os usuários dentro do site que o Analytics dá. Primeiramente, ele mostra que desse meu total de usuários que eu tive, desses 35.574 usuários que eu tive, 80,8% foram novos usuários e 19,2% usuários que já vieram no meu site em algum momento dentro desse período do dia 1 ao dia 20. Então, ele já me mostra aqui em um gráfico do total de usuários, quem foram novos usuários e quem é um usuário que retornou para o meu site. Então, falando aqui um pouco das métricas de usuários do Google Analytics, né? Usuários, como o próprio nome diz, os utilizadores que iniciaram pelo menos uma sessão durante os intervalos dessa data. Então aqui, durante o dia 1 ao dia 20, eu tive aí 35.574 usuários. Desses 35.000, 31.634 foram novos usuários. Então aqui ele já me dá a informação de novos usuários. E sessões. O que são as sessões? As sessões é quando você está lá e você vai entrar em um site para navegar. A partir do momento que você entrou no site para navegar, você está iniciando uma sessão. Então você acessou lá o site naquele momento e visitou 5 páginas. Aquilo conta como uma sessão. Agora, se você fechou aquele site e entrou de novo depois em outro momento, vai contar como uma outra sessão. A sessão, então, é a partir do momento que você entra no site e você navega no site durante aquele momento. Você saiu e entrou de novo, já é uma nova sessão. Número de sessões por usuário. Então aqui ele pega do total de usuários e pega quantas vezes esses usuários ele entrou no seu site. Então quantas sessões ele teve no seu site. Então aqui 1,5 no caso. Então, é uma média dos usuários, que a média desse site, os usuários eles entram, fazem 1,25 em termos de sessões dentro do meu site. Visualizações de página. Aqui em visualizações de página, como o próprio nome diz, é diferente de sessões, é quantas páginas que ele viu. Então vamos lá, nas sessões, no momento que ele entrou no meu site, e visualizações de páginas é um total de visualizações de páginas mesmo. Às vezes o usuário ele entra no meu site e visualiza 5, 4, 3 páginas. Então aqui eu tenho uma média de páginas por sessão. Então um usuário ele entra numa sessão e ele tem uma média aqui no caso de 4,54 páginas por sessão. É que ele me dá uma outra informação, que é a duração média da sessão. Então a duração média da sessão é o tempo que esses usuários eles passam dentro do meu site. Então a média de tempo que os usuários passam dentro do meu site é de 2 minutos e 52 segundos. Aqui tem uma métrica que é muito importante, que ela é a taxa de rejeição.
A taxa de rejeição, às vezes pelo nome, né, pelo nome aqui ser taxa de rejeição, a gente pode olhar e falar, putz, uma taxa de rejeição de 49,28%, ela é ruim? Depende. Depende porque se a gente estiver falando de uma landing page, ela vai ser uma taxa de rejeição boa. Por quê? O que é a taxa de rejeição? A taxa de rejeição, ela contabiliza a partir do momento que o usuário ele entra no seu site e a partir do momento que ele sai do seu site. Então, por exemplo, se eu entrei no seu site, não tomei nenhuma ação e não fui para nenhuma outra página dentro do seu site, isso vai ser contabilizado como uma taxa de rejeição de 100%. Agora, se eu entrei no seu site e naveguei por algumas outras páginas e saí depois, a taxa de rejeição ela muda. Então, digamos que a gente está falando aí de um site, de uma landing page de uma única página. A taxa de rejeição para essa landing page vai ser 100%, mas não quer dizer que isso é ruim, porque a landing page ela tem uma única ação, que é ou vender ou cadastrar o teu lead, que vai ser destinado apenas para aquela ação. Então essa taxa de rejeição ela é muito relativa, porque ela depende aí do volume de páginas que você tem dentro do seu site, beleza? Então seguindo aqui, o Google Analytics ele passa algumas informações demográficas, como idioma, cidade e país. Então aqui no idioma a gente consegue ver qual foi o idioma das pessoas que mais acessaram o meu site. Então aqui em primeiro lugar a gente tem o inglês com 21.649 usuários, então aqui o percentual do total de usuários, né? Então 61,2% do meu total de usuários vieram do idioma inglês dos Estados Unidos. Então aqui a gente tem um outro idioma que também é inglês, que tem um percentual aí de 9,93%, e aí vem os outros idiomas. Então aqui a gente consegue ter uma visão por idioma, uma visão por país das pessoas que acessaram o meu site. Consigo ver aqui que o principal país é os Estados Unidos, né? Então 16.239 pessoas vieram dos Estados Unidos, então 16 mil usuários vieram dos Estados Unidos. Consigo ver qual cidade que foi mais visitadas, então aqui eu tenho o No7. O No7 é quando o Google ele não conseguiu identificar. O Google Analytics ele não conseguiu identificar. Isso acontece e a gente sempre vai encontrar métricas no qual ele não conseguiu identificar de qual origem que o usuário veio ou de qual cidade que o usuário veio. Mas nesse caso aqui a gente tem em segundo lugar Nova York, em terceiro lugar Londres, em quarto lugar San José e por aí vai. Então aqui a gente consegue ver também o sistema, né? Qual navegador que os usuários acessaram o meu site, não consigo ver aqui e saber quais são. Consigo ver aqui qual é o navegador que os usuários acessaram o meu site, então tem o Chrome, Safari, Edge, entre outros. Sistema operacional, eu consigo ver qual o sistema operacional que o usuário ele entrou pelo meu site, ele me dá essa informação também de sistema operacional, então Windows, Macintosh, Android, iOS. Provedor de serviços, né, ele me passa aqui, nesse caso ele não conseguiu mensurar, mas é possível sim a gente conseguir ver o provedor de serviços. Aqui no Brasil a gente vê muito Vivo, Claro, NET. O provedor, ele consegue saber qual é o provedor que o usuário está acessando o seu site. Aqui a gente entra em celular, né, então qual é o sistema operacional do celular, qual é o provedor de serviços do celular, né, e qual é a resolução da tela, qual é o tamanho do celular que as pessoas estão acessando o seu site. Então ele consegue passar para você qual é o tamanho do celular que as pessoas, qual é o tamanho da tela que as pessoas estão acessando o seu site. Então essas são as principais métricas aí do Google Analytics. Entre elas você vai conseguir ver diversos outros relatórios. Então aqui a gente tem um relatório de público-alvo, no qual ele me dá todas essas opções de público-alvo, de relatório de público-alvo. Aqui que é para entender mesmo o comportamento do meu público-alvo. Então aqui a gente entra em aquisição, como que aconteceu essa aquisição do usuário dentro do meu site, então qual foi a origem que ele veio, como que foi ali o comportamento dele dentro com as minhas campanhas de Google Ads, que é possível sim vincular as suas campanhas de Google Ads ao seu Google Analytics. O comportamento do usuário, então aqui a gente consegue ver o fluxo do usuário, quantas páginas ele visitou dentro do meu site, se ele entrou no meu e-commerce, ele passou por quantas páginas até ele ir para o carrinho. Eu consigo ver quanto tempo ali que ele ficou, qual foi o fluxo do usuário dentro do meu site, então aqui ele me dá todas essas informações. E a gente tem aqui o relatório de conversões, no qual eu consigo ver as minhas metas, o relatório de e-commerce e os meus funis multicanais, beleza? Então assim, essa é uma visão geral da ferramenta, muito básica, muito simples, mas para que você tenha aqui o primeiro contato com a ferramenta, caso você ainda não conheça. E assim, é importante você ter essa ferramenta na sua estratégia, porque ela é muito útil para você entender
o comportamento do usuário dentro do seu site. Você consegue entender aqui no caso. Vou mostrar um relatório bem legal, que é o relatório de origem mídia. Então no caso aqui ele consegue mostrar para mim de onde que estão vindo as pessoas que acessam o meu site. Então aqui eu tenho o tráfego direto, eu tenho que de qual origem mídia que está vindo, né? Eu tenho aqui do Google Ads, Google/CPC. Então se eu fizer uma campanha de Facebook Ads, vai estar aqui Facebook/CPC, desde que eu faça o tagueamento de forma correta. Então eu consigo ver de onde que está vindo esses usuários, qual é o comportamento desses usuários e as transações que esses usuários realizaram e qual é a minha receita. Então aqui no caso, exemplo aqui, eu consigo ver que do Google Ads eu tive um total aí de 5.000 usuários. Desses 5.300 foram novos usuários que realizaram 6.186 sessões. Então o Google Ads ele me trouxe aí 26 transações, com uma taxa de conversão de 2,98% e uma receita de $6.431,60. Beleza? Então aqui a gente já consegue ver a importância do Google Analytics para nossa estratégia, porque quando a gente passa a mensurar o comportamento do nosso usuário, a gente passa a entender o que dá mais certo, o que funciona, o que não funciona, qual é a melhor origem de tráfego para o meu negócio, qual é o comportamento do usuário dentro do meu site, como que ele está se comportando nas páginas, qual é o tempo de duração médio que esse usuário está permanecendo dentro do meu site. Então o Google Analytics ele consegue trazer muita informação em relação ao comportamento do usuário dentro do seu site. Então é muito importante no começo da estratégia, antes de você subir a sua primeira campanha, que o Google Analytics ele já esteja instalado no seu site e que ele já esteja funcionando, testando e vinculado com as suas campanhas, beleza? Para que você passe a analisar o comportamento desse usuário a todo momento e para que você consiga otimizar a sua estratégia, beleza? Ficou claro para você as funcionalidades do Google Analytics e a importância de você ter essa ferramenta implementada na sua estratégia de mídia? Caso tenha ficado alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários, mas não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele joinha e até o próximo vídeo. Valeu!